You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Essa é uma aventura solo com sistema próprio desenvolvido pelos alunos do PIBID de Filosofia e Sociologia da UFPEL no ano de 2021. Usando como sistema base de Call of Cthulhu e Alone Against the Flames, é uma história fictícia ambientada no ano de 2020, em que você é o personagem principal e suas escolhas determinam o resultado da trama. Ela também foi projetada para funcionar como um guia para as regras básicas do jogo de uma forma gradual e divertida. Antes de começar a jogar, certifique-se de ter um tempo livre e uma ficha de estudante em branco, que você encontrará no final desse PDF. Você pode fazer a ficha da forma que preferir, contanto que detenha os atributos e valores do exemplo. Você também precisará de um lápis e uma borracha. Você não precisa ler as regras antes de começar a jogar. Basta acomodar-se em uma cadeira confortável com álcool em gel para ser usado e pense bastante antes de tomar as decisões. Ou não, você decide. O dia está nublado, nenhum vestígio de sol. O clima está ameno. Você se sente desconfortável quando chega ao ponto de ônibus em frente à parada. É um alívio largar sua mochila no chão e retirar sua máscara por um momento. Você abana o rosto. Tem sido um longo inverno em Pelotas. Ainda assim, um inverno curiosamente vazio. Você olha para o outro lado da rua, para o mercado, totalmente vazio. A barbearia está fechada e a velha padaria fechou para sempre. Rostos desconfiados olham para você ao passarem, espiando seu uniforme e mochila. Foi escolha de seus pais voltar para as aulas presenciais, não sua. Quando criança, você era feliz lá na escola, entre as aulas, o intervalo e a conversa com os colegas. Talvez esta volta às aulas presenciais não sejam tão ruins assim, você se questiona. No entanto, a grande maioria das pessoas que você conheceu na sua vida foram na escola. Já nessa nova escola, você não conhece ninguém, nem uma alma. Você se pergunta uma última vez se está fazendo a coisa certa. A resposta está aí. Ninguém passa pela rua. Você está sozinho. Quaisquer que sejam os desafios que lhe aguardam em Corona City, será uma experiência nova. Um pequeno ônibus escolar se aproxima e chacoalha até parar. Você coloca sua máscara de volta e pega sua mochila. O motorista desce, olhando para você. Você observa que ele está usando uma máscara toda suja e mal amarrada. Ele tosse sobre a mão. É um homem meio acima do peso, com 40 e tantos anos, vestindo com uma camisa manchada que traz o emblema da prefeitura de Corona City. Uma velha calça jeans toda desbotada está curiosamente usando um par de chinelos, apesar do frio. No entanto, possui olhos afiados acima de suas olheiras. Vai para a escola? Ele pergunta. Meio desconfortável com a situação, você abana que sim com a cabeça. Coffee. O motorista aperta a máscara. Estende a mão para dentro de seu bolso e saca um pequeno vidro de álcool em gel. Ele oferece e em seguida passa nas próprias mãos. Olhe sua ficha de estudante. Você tem espaço para 6 características: força, destreza, carisma, inteligência, sabedoria e sorte. Você tem 18 pontos para distribuir entre essas características, podendo usar no máximo 5 para cada e no mínimo 1. Você escolhe sem ter equilíbrio entre os pontos ou ser especialista em algo. Depois que tiver feito isso, vá para 3. O motorista senta-se no banco e observa enquanto você arrasta sua mochila até o fundo do ônibus. O bagageiro foi instalado inconvenientemente alto no veículo. Você pega sua mochila, que está muito pesada, com todos os livros novos que a escola recomendou para você. Enquanto você se atrapalha com sua mochila, o motorista começa a dar partida no ônibus. Você cerra os dentes e coloca sua mochila no lugar.
Talvez os estudantes da nova escola em Corona City sejam mais legais e prestativos. Com extrema dificuldade, você tenta colocar sua mochila no compartimento. Vendo que seria impossível, você decide simplesmente sentar e colocar a mochila no banco vazio do lago. Vá para 6. O motorista cospe na sarjeta vazia, dá uma última arrumada na máscara e entra no ônibus. Você embarca, grato por ser o único aluno a usar esse transporte. Vazio, ao menos para a parte inicial de sua viagem. Sem saber direito o que pensar ou sentir, você assiste às avenidas vazias de Pelota, se desfazendo conforme a distância aumenta. Por alguns minutos, você ainda pode ver o pináculo da Catedral Metropolitana, enquanto faz as últimas curvas para sair da cidade. Então, a estrada descendo e ele, também, desaparece. Corona City é seu novo lar. Você viajará para lá e terá de se adaptar a uma nova escola sem conhecer ninguém nem nada. Agora, vá para 7. Após algum tempo de estrada, o motorista encosta em algum posto no meio do nada e desce em direção a um velho banheiro. O movimento dos carros está bem reduzido. Você não sabe se é porque está indo por zonas rurais ou por conta da pandemia. Após alguns minutos, o motorista retorna, senta no assento do motorista e finalmente se apresenta. Desculpa a pouca conversa. É que somos só nós dois no ônibus. Estou um pouco cansado. Meu nome é Francisco. E você, como se chama? Você já está há um bom tempo nesse ônibus. Não sente-se mal em contar algo de sua vida para Francisco. Adicione o nome e idade para sua ficha de personagem e em seguida vá para 8. Francisco não fez nenhuma parada desde que parou para abastecer. O ônibus sobe rapidamente pela colina. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando o motorista puxa assunto com você. Ele relata que você está indo para uma escola especial e lhe questiona se sabe disso. No entanto, ninguém lhe informou nada sobre tal diferença. Francisco nota o semblante de medo se instaurando na sua face e começa a gargalhar. Vá para 9. Enquanto o ônibus progride através das planícies volumosas que cercam Corona City, um silêncio mortal recai sobre você durante o trajeto todo. Afinal, você está de encontro a algo que não tem a ideia do que vai ser, e acaba de receber a notícia de que algo assustador. Afinal, do que Francisco está falando? O que é essa diferença? Jogue um teste de sorte. Basta pegar um dado de 6 lados, D6, e fazer uma rolagem. Se o valor for menor do que tem na sua caixa de sorte que você preencheu na ficha, vá para 10. Se o resultado for maior, vá para 11. Por que você está em sua busca incessante dentro de sua cabeça por respostas quanto a esta diferença? Francisco faz uma última curva e começa a ver a silhueta de Corona City. Por um momento, você achou que as coisas seriam diferentes aqui, mas agora você realiza que não é diferente de qualquer outro lugar do país. A cidade está vazia. Raramente você vê alguém andando por as ruas desertas. Ao passo que Francisco adentra um pouco mais a cidade, você nota que, atrás de sua cabeça, Francisco há alguns tipos de pele verde. Você não acredita no que está vendo. Cerra os olhos e franze a testa. Você não tem certeza no que está vendo, mas sabe que seus olhos não estão lhe enganando. Durante o tempo que você está analisando o pescoço de Francisco, ele para o ônibus. Você nem teve tempo de lhe perguntar e já encontra na frente da escola. Vá para 12. Os pensamentos nebulosos cobrem sua mente. Você mal percebe que está chegando à cidade. E quando se dá conta, o ônibus já parou em frente à escola. Você mal tem tempo de reparar a arquitetura e o movimento da cidade. Francisco já desligou o motor do ônibus e está lhe aguardando à frente do ônibus. Vá para 12. Francisco lhe espera ao lado do banco do motorista. Você, meio desconfiado, vai saindo do ônibus. Ao chegar ao lado do motorista, que lhe estende a mão, receoso, você estende a mão para ele. Francisco repassa para você um tipo de cartão com informações suas. Aparentemente é sua carteira escolar. Ao que vai descendo do ônibus lendo a sua carteira, Francisco lhe dá um tchau e te deseja boa sorte. À medida que você caminha cabisbaixo lendo, você ouve o barulho da partida do ônibus. Francisco se foi, mas lhe deixou uma última dúvida. Como se não lhe fosse assustador o suficiente, por algum motivo estranho, em sua carteirinha de estudante existe uma aba escrito Raça Humana. Vá para 13, se estiver pronto. Logo que você transpassa os grandes portões em aço brilhante da escola, você observa a arquitetura abrangente. Um grande prédio seguido de uma grande quadra esportiva a céu aberto. Ao que sua visão ainda alcança,
Há outros 2 ginásios, provavelmente para práticas esportivas também. Ainda há algum tipo de prédio em estrutura redonda, todo de vidro. Do seu local, você não tem muita visão do mesmo. Ao todo, você repara que a escola abrange um perímetro de 1 quadra 2 pelo seu cálculo a olhômetro. Enquanto você está parado, apreciando a beleza do local, nota um grande relógio posto à frente do prédio principal que está a poucos passos de você. Ele marca 1 hora e 30 minutos. Antes que você tivesse tempo de pensar a que horas a aula começa, você escuta um grande estrondo de sino. Siga correndo para 14. Ninguém lhe passou horários. Disseram que você irá conhecer a escola no seu primeiro dia. Você decide seguir um grupo de alunos até que você espera que seja uma reunião em algum oratório da escola. À medida que caminha atrás desse grupo de estranhos, você repara que o uniforme usado por ele, na cor branca com escrita, e o logo da escola em amarelo forte e com calças amarelas coladas ao corpo. Você repara que em uma das escritas do logo da escola está escrito humano. Sem entender o que está acontecendo direito, você continua em silêncio, o seguindo até uma espécie de salão com bancos e um palco à frente. Você decide por sentar próximo ao grupo de que decidiu seguir. E agora você tem a chance de olhar para todos os alunos. Quando começa a olhar ao seu redor, você não acredita no que seus olhos veem. Siga rumo a 15. Os alunos estavam todos inquietos, conversando alto, em clima de volta às aulas. Provavelmente falavam sobre as novidades, as férias, estavam rindo, a maioria animados. Você estava sozinho, ainda surpreso com o que está vendo. Analisando os pequenos grupos de amigos, a escola, o ambiente. Ao olhar ao redor, com medo e ao mesmo tempo com muita curiosidade, você repara que haviam criaturas diferentes. Alguns eram grandes e verdes, um tipo de verde claro, meio desbotado. O grupinho de criaturas verdes estava olhando para você. Eles comentavam entre eles e riam, uma risada alta e intimidadora, como se já estivessem acostumados a ver pessoas perdidas e receosas com toda aquela situação. Se sua sabedoria for maior que 3, siga rumo ao 16. Caso contrário, vá para o 17. Você ignora os seres verdes e continua olhando ao seu redor. Tudo aquilo era muito novo. Ao seu lado havia um grupo menor de pequenas pessoas. Elas eram mais discretas que as criaturas verdes. Conversavam entre elas. Pareciam mais amigáveis, riam e contavam sobre algumas coisas que pareciam estar bem interessantes, pela expressão facial do grupo. Você repara que eles também não eram pessoas comuns. Estes eram de baixa estatura e tinham orelhas pontudas. Eram bonitos e passavam uma sensação de leveza e felicidade, diferente dos seres verdes. Siga para 18. Você se estressa com os seres verdes e fica cabisbaixo, repensando se foi realmente uma boa ideia trocar de escola. Agora teria de refazer todos seus amigos e os alunos não pareciam amigáveis. Todos já estão em seus grupos e você é o único que está sozinho, sem conversar com ninguém. Agora fazia sentido a risada do motorista, Francisco. Aquele lugar era bizarro e você estava com medo do que estava por vir. O grupo verde continuava conversando alto. Eles ignoravam as pessoas ao redor e falavam como se fossem os únicos naquele lugar. Mas você parecia ser o único que estava incomodado. O grupo de amigos que estava do outro lado parecia nem ligar para as criaturas verdes, continuando conversando e rindo. Estes pareciam mais simpáticos e receptivos. Você repara que talvez esse grupo seja mais amigável do que as outras raças também. Eles tinham orelhas pontudas e eram de baixa estatura. Siga para 18. Uma pessoa do grupo das orelhas pontudas repara em você e na sua face que transparece sua timidez e deslocamento naquela escola, com criaturas jamais conhecidas em toda a sua vida. Ela vem em sua direção. Era uma menina jovem, baixinha, tinha um semblante tranquilo e o cabelo liso com uma franjinha lateral que quase chegava a tapar um de seus olhos. Os olhos dela eram grandes, transpareciam sua curiosidade. Ela chega ao seu lado e puxa assunto de forma amigável. Te pergunta se você é novo na escola e naquele ambiente. A menina, que se chama Ana, te conta que aquela escola era diferente de raças, finalmente matando sua curiosidade. Ana te explica que haviam 4 diferentes tipos de raça. Além dos humanos, assim como você, haviam os ogros, os elfos e os curupiras. Ela era uma elfa, e o grupo de criaturas verdes que estavam rindo de você eram ogros. Siga para 19. Ao conversar com Ana, ela diz como funciona a escola.
Geralmente os ogros não são de ficar conversando com outras raças. É melhor não ligar para eles. Os elfos são os mais abertos para amizade e conversas, enquanto os curupiras conversam, mas nem tanto. As aulas já iriam começar. Logo após a diretoria passar alguns informes, como era a rotina no primeiro dia de aula, você se sente bem conversando com Ana. Percebe que nem todos ali são arrogantes, ao passo que fica ainda mais curioso sobre os curupiras. Afinal, onde eles estariam? Será que eles são mais amigáveis também? Será que os outros elfos também são legais e receptivos? E as pessoas? E por que os ogros não conversam com os outros? Ana fica sentada ao seu lado, e logo o diretor aparece e começa a falar, interrompendo seu diálogo com a elfa. Vá para 20. Ao entrar na sala, o diretor faz um discurso pesado, com palavras ríspidas, incitando o dever de todos os alunos, indicando que a partir de agora todos deveriam cantar o hino nacional em filas, mantendo a posição de sentido, buscando manter uma ordem dentro da escola. Além disso, a escola passa a ter novas regras específicas, uso de uniforme, a fusão das disciplinas em apenas 3 matérias básicas: cálculo, história do Brasil revisada e prática desportiva. A disciplina de História do Brasil revisada busca salientar os efeitos dos grandes heróis nacionais. Você conhece nesse momento um dos curupiras e percebe que ele é tímido, muito embora com um olhar esperto. O diretor da escola é da família dos ogros, uma família que está em vários cargos na cidade. Um deles é o prefeito da cidade, o outro é secretário de educação, e os filhos do diretor ocupam cargos nas secretarias da escola e na segurança. Eles implementam as novas disciplinas e a exclusão de boa parte dos conteúdos. Você é chamado para uma reunião secreta no intervalo da escola e precisa decidir rápido. A reunião será no horário da disciplina de prática desportiva. Ana te convida, mas salienta que isso implica em riscos, pois é uma reunião clandestina. Se você aceita, vá para 21, ou se não aceita, siga para 22. Você aceitará a reunião. Ela ocorre atrás dos muros da escola, onde tem um pequeno jardim. Ao chegar, Ana te chama para entrar em um pátio, onde precisa atravessar, ir a uma casinha vizinha. Ali você encontra um dos curupiras e outros elfos, e eles te explicam que a escola foi tomada pelos ogros, assim como a cidade, devido à escolha dos humanos que não conseguiam tomar decisões e desistiram do processo de eleições. Foram se tornando apáticos e cada vez passaram a se tornar mais dependentes dos ogros, que antes exerciam tarefas práticas apenas devido à dificuldade de comunicação. Contudo, eles assumiram o poder através da força, e agora dominavam a cidade e a escola. Após um longo debate, você percebe que precisam debater uma opção para mudar essa situação. Porém, apesar de serem dedicados, os elfos não têm uma proposta para mudar e não compreendem as exigências de Léo, o curupira. Parece que eles têm uma série de divergências. Siga para 23. Você fica com medo de faltar uma aula para um encontro estranho, ainda mais sem muitas explicações. Você sempre foi sensato, tranquilo e não gosta de cumprir compromissos. Você só quer estudar e participar da sociedade, como seus pais te ensinaram. Na atividade da disciplina, você deve formar uma equipe com seus colegas para jogar futebol. Você não gosta de futebol, mas o professor é um dos ogros e insiste que o futebol é um esporte nacional e você deve honrar sua cidade e escola participando da atividade. Vocês devem representar a escola no campeonato local e esse será o time dos ogros. Na verdade, você será parte do time reserva, junto com os outros elfos e humanos, para os ogros do time titular poderem treinar. Você percebe a truculência deles e a forma autoritária. Porém, você precisa se inserir na escola. Talvez você devesse ter ido ao encontro de Ana. Mas ainda tem dúvidas. Se você quiser procurar Ana após a aula, vá para 24. Se quiser voltar para casa, sem desviar, vá para 25. Ao caminhar até o local da aula, você se sente isolado. Consulte qual das suas características é maior, carisma ou sabedoria. Caso o carisma seja maior, vá para 24, mas se sua sabedoria for maior, vá para 25. Aparentemente, você está em uma turma onde todos já se conheciam. As panelinhas já estão formadas, porém lhe parece que o curupira está tão isolado quanto você. Antes que você tenha tempo de ir conversar com ele, ele vem até você e se apresenta. Oi, meu nome é Wesley ou Dalfina. Você é novo também? Você não vê nenhum mal em conversar com Dalfina. Ele aparenta estar tão perdido quanto você.
O caminho até o ginásio fica mais curto. Durante o caminho, Delfina lhe questiona. Você também vai para... Ele se aproxima e fala baixo. Reunião secreta? Você fica surpresa. Para algo secreto, aparentemente bastante gente sabe. Antes que você tenha a chance de responder, Delfina, o professor ordena que formem equipes para jogar basquete. Siga para 26. Você se sente sozinho e por um momento introspectivo. No caminho até o ginásio, você se encontra perdido no seu próprio pensamento. Repara nas paredes da escola. Agora, para você faz mais sentido seus colegas serem tão robustos. Existe uma incontestável quantidade de prêmios, medalhas e troféus ao longo de toda a escola, praticamente todos sendo conquistados através de algum esporte. Você finalmente chega até o ginásio. O caminho foi longo e penoso. Siga para 26. O jogo foi longo e difícil. Seus colegas dão duro. Em alguns momentos ficou bastante difícil acompanhar. Todos vão saindo do ginásio. Você ainda se encontra bastante cansado. Fica sentado por alguns momentos e lhe bate na cabeça o pensamento da reunião secreta. Ela deve acontecer agora. Decida agora. Se você quer ir para a reunião, siga para o 27. Caso você não queira, vá para 28. Você aceita ir para a reunião. Ela ocorre atrás dos muros da escola, onde tem um pequeno jardim. Ao chegar, Ana te chama para entrar em um pátio, onde você precisa atravessar e ir para uma casa vizinha. Ali você encontra o Curupira, alguém que você já conhece, Delfina. Junto dele, do outro Curupira, Léo. Os outros elfos, dentre eles Ana, e eles te explicam que a escola foi tomada pelos ogros, assim como a cidade, devido à escolha dos humanos que não conseguiam tomar decisões e desistiram do processo de eleição. Foram se tornando apáticos e cada vez passaram a se tornar mais dependentes dos ogros, que antes exerciam tarefas práticas apenas devido à dificuldade de comunicação. Contudo, eles assumiram o poder através da força e agora dominavam a cidade e a escola. Após um longo debate, vocês precisam debater uma opção para mudar essa situação. Porém, os elfos são mais passivos, não têm propostas para mudar e não compreendem as exigências de Léo, o Curupira. Parece que eles têm uma série de divergências. Siga para 29. Você fica com medo de faltar uma aula para um encontro estranho, ainda mais sem muitas explicações. Você sempre foi sensato, tranquilo e não gosta de descumprir compromissos. Você quer estudar como seus pais te ensinaram. Durante o intervalo das aulas, os alunos se reúnem em todas as quadras da escola. É impressionante a quantidade de alunos que tem na escola. É praticada diferentes tipos de esporte por diferentes tipos de grupos. Um dos professores, um ogro, está conversando com um grupo de alunos sobre como o futebol é um esporte nacional e você deve honrar sua cidade e o campeonato local. E esse será o time dos ogros. Na verdade, você terá parte do time reserva, junto com os outros elfos e humanos para os ogros, do time titular, poderem treinar. Você percebe a truculência deles e a forma autoritária. Porém, você precisa se inserir na escola. Talvez você devesse ter ido ao encontro de Ana que te chamou, mas ainda tem dúvidas. Siga para 29. Após o intervalo, as filas são formadas novamente. A professora que conduz sua turma agora é uma humana, visivelmente um pouco velha, com alguns sinais de cabelos brancos, algumas rugas e marcas do tempo no rosto. Ao conduzir a turma, todos estão em silêncio. Você repara durante a caminhada que dessa vez sua aula é em outra localidade da escola. Um prédio interligado com o principal, porém nitidamente mais velho e menos preservado que o restante da escola. Algumas paredes com rachaduras e poucos panfletos e enfeites, diferente do que você tinha visto por aí. Se sua sabedoria for maior que 3, siga para 30. Se for menor, vá para 31. Conforme está se aproximando das salas mais movimentadas, você nota que praticamente não tem ogros por esta área. Na verdade, nem os ogros que você teve aula mais cedo estão na fila, e eles eram a grande maioria da turma. Vá para 31. Chegando à sala, a professora se apresenta como Nádia. Ela informa que apresentará a matéria de cálculo. Quando ela começa a escrever no quadro negro com giz, algum aluno que você não vê levanta e liga o interruptor de luz. As lâmpadas começam a piscar mais que depressa. A professora corre para o interruptor e a desliga, seguindo por uma bronca ao aluno. Ela discursa amplamente para a turma, agora mais calma, sobre como é precária as instalações dessa parte da escola, e pede cuidado.
É visível a frustração no rosto da professora. Ela volta a escrever algumas fórmulas de conversão de valores. Vá para 32. Você sempre acostumou ser o aluno que não dá muito trabalho. Geralmente, suas notas ficavam um pouco acima da média, a não ser que ela fosse com uma disciplina interessante. Porém, matemática nunca foi uma delas. E com essa professora, parecia que iria continuar assim. Você copiava tudo e tentava prestar atenção, mas às vezes o tédio lhe dominava. Seu foco vagava pelas falas da professora, pela escola, pelos outros colegas de sala, onde alguns estavam atentos à aula, a maioria nem tanto, apesar do silêncio. Você percebe que ao seu lado, um elfo desenhando no caderno, concentradíssimo. Por curiosidade, ao olhar para a folha, ele desenha uma linda onça pintada em posição de ataque, cheia de detalhes. Está realmente muito bonito e bem feito. O elfo tem talento, você pensa. Siga para 33. A aula passa devagar. A voz calma da professora estava te deixando com sono. Em um momento, ela passa entre as mesas dos alunos parando ao lado do elfo que desenhava. Você não pode fazer isso aqui, diz a professora num tom sério e assertivo. Mas eu só estou desenhando, senhora, falou o elfo de cabeça baixa. Preste atenção na aula. Desenhar não vai te levar a lugar nenhum, disse a professora, pegando o desenho de forma grosseira e guardando em suas coisas. Se sua destreza for maior que 3, vá para 34. Caso contrário, siga para 35. Os colegas humanos e curupiras rapidamente se incomodam com a situação e você fala em voz alta. Professora, o desenho estava tão bonito. O elfo não atrapalhou a aula. Estava quietinho. Ele parava de desenhar se a senhora pedisse. Não precisava pegar a folha dele. Todos se olham, tremendo a reação da senhora Nádia. Aqui não é lugar para isso, novato. Nessa escola temos compromisso com a cidade. Nós, alunos, somos os mais inteligentes da região. Desenho não traz nenhum progresso para a população. Não produz tecnologias, não traz renda nenhuma. No final da aula, eu levei a folha para o elfo. Agora prestem atenção na aula de matemática. Siga para 36. O elfo fica envergonhado. Os alunos trocam olhares, o ambiente fica pesado. Os humanos transparecem o desconforto com a situação. Enquanto os elfos se solidarizam com o amigo, já os dois únicos curupiras da aula ficam revoltados com a professora. Cochicham entre eles e os humanos. Claramente acharam horrível a situação da senhora Nádia, mas não falam nada para ela. Logo, o silêncio reina novamente e a aula continua, apesar do clima tenso. Siga para 36. Sua visão é contemplada como uma mulher ogro, visivelmente não tão forte quanto os jovens ogros, mas ainda assim intimidadora. Ela usa uma roupa social e um brasão em algum tipo de metal, com o símbolo da escola. A professora, inadvertidamente, para de escrever na lousa e pede silêncio, como se já não tivesse em completo silêncio. Em seguida, a senhora Nádia os apresenta à diretora do colégio. Agora que você consegue ver de perto, ela não parece tão diferente da reunião mais cedo. Atenção, pessoal, a diretora Jaira tem um recado. Jaira se apostura e faz uma referência simples e rápida, inclinando o corpo para a frente antes de começar a falar. Aos alunos novos, olha para você, sejam bem-vindos. Devem saber que quem é de fora da cidade dorme nos dormitórios da escola, não muito longe daqui. Podem voltar para sua cidade natal nas férias e em outras datas excepcionais. Quanto à situação da pandemia fora da escola, estejam cientes de que o vírus foi erradicado da cidade. Em verdade, ele nunca entrou aqui. Somos uma cidade especial, com eventos especiais fora do resto do mundo. Os alunos novos dessa sala, olha para você outra vez. O ônibus que devem pegar para os dormitórios é o sem volta. A diretora dá uma pausa e olha para o corredor. Volta a falar em instantes. Desejo a todos um bom semestre e, por favor, foquem nos treinos esportivos. As competições estão se aproximando. Vejo vocês outras horas. Bons estudos, professora Nádia. Novamente, Jaira faz a referência e sai andando com as pressas da sala. A aula está acabando. Chegou a hora de ir para 37. O final da aula se aproxima. Após esse longo dia de descobertas, o sinal bate. Você se encaminha para a saída da escola para pegar o ônibus de volta. O sol começa a se esconder. O movimento na saída cresce, logo os alunos aglomeram-se em frente à parada. Você escuta uma conversa paralela. Coincidentemente, são os dois curupiras e um humano dos seus colegas de aula de matemática. Eles conversam sobre o ocorrido com o elfo, estão perplexos e revoltados, mas falam como se fosse uma situação recorrente. Você se aproxima. Siga para 38.
Esse tipo de coisa já acontece há tempos, Alex. Não adianta conspirar. Essa cidade é assim. Eles querem jogadores de futebol, querem engenheiros. Se a gente não sabe construir máquina ou jogar bola, não serve pra eles. Se for bom, talvez tenha um espaço com os médicos na saúde. Mas isso de desenho e arte sempre foi assim, falou o humano para Curupira Alex. Não é bem assim, humano. Você sabe que eles são acostumados com isso. A gente não é de aceitar esse tipo de coisa, não. O gurizinho tinha talento, tu viu? Eu acho que isso é coisa do passado. O pessoal tinha que se reunir contra isso, falou Alex. Concordo contigo, Alex. Se a maioria das pessoas fosse contra isso, eles seriam obrigados a aceitar, falou outro curupira em tom de esperança. Você chega devagar e pergunta: por que vocês só estudam matemática, história e esportes? É isso que dá futuro, novato. Eu até gostava das aulas de sociologia, entender um pouco o porquê disso. Mas aí até isso eles cortaram. Nossos pais apoiam. Querem nos ver formados, criando tecnologias igual ao resto da cidade. Vamos na reunião secreta amanhã. Estão bolando um plano de tudo para isso. Disse o humano, se despedindo a entrar no ônibus junto aos curupiras. Vá para o 39. O ônibus com os curupiras e com os humanos que você estava conversando parte. Em seguida, dobrando a rua, você vê o ônibus, repara de longe que uma sinalização informa que é sem volta. Conforme ele se aproxima, você contempla. Quem está guiando o volante é Francisco. O ônibus para em sua frente. Desta vez parece que sua viagem não será solitária. Enquanto você está olhando para Francisco, os seres começam a entrar no ônibus. Logo que o movimento diminui, você adentra o ônibus. Francisco, com um sorriso cheio no rosto, gargalha e lhe indigna. Olha, quem teve o primeiro dia de aula? Como foi? Quer me contar? Caso aceite falar sobre seu dia com Francisco, vá para 40. Caso escolha ir em silêncio, o caminho vá para a 43. O dia foi longo, e ver um rosto familiar não parece algo ruim. Você senta-se ao lado de Francisco e lhe conta como foi o dia, como tudo aquilo pareceu irreal. Outras raças? Qual é? Sobre o jogo de futebol na quadra, sobre as aulas tediosas de matemática. De repente, você para e pensa: deveria contar para Francisco da reunião secreta? Ao analisar os outros colegas de ônibus, você nota que o barulho está tanto enquanto o ônibus os leva para casa que ninguém está lhe ouvindo. Apenas o ouvido amigo de Francisco. Caso queira contar apenas se foi convidado, vá para 41. Caso você tenha participado da reunião e queira contar como foi, vá para 42. Caso não queira contar nada disso para Francisco, vá para 43. Você decide contar para o motorista o que aconteceu. Você conta sobre ser convidado para uma reunião secreta, sem pretensão para Francisco. Ele não parece importar muito, pois está focado no trânsito. Aparentemente, existem muitos motoristas ruins na cidade, pois Francisco às vezes te interrompe para xingar alguém pelo vidro. Vá para 43. Francisco parece interessado no seu dia. O tempo todo ele sorri e gargalha de sua história. Às vezes, conta de como foi o primeiro dia na escola também. Você decide confiar em Francisco. As informações que lhe foram passadas na reunião secreta, sobre os ogros no poder e como as criaturas não parecem estar tão felizes com isso. Francisco demonstra muito interesse no assunto. Antes de ter um tempo de lhe questionar sobre mais coisas relacionadas à reunião, o ônibus começa a parar. Última parada, 43. A viagem não é tão longa. Você contabiliza pelo menos seu celular que foram uns 30 minutos. Francisco se despede de você quando desce do ônibus. Os dormitórios são divididos por grupos raciais e por gênero. Logo você ficou com o prédio dos homens humanos. Ao se dirigir para seu dormitório, você repara uma clara diferença entre os dormitórios. O dos ogros é gigante, tudo novo, lindo, com quadras de esporte, tudo, enquanto os outros são velhos e mal cuidados, alguns caindo aos pedaços. Infelizmente, você não conheceu nenhum colega humano no primeiro dia. Talvez amanhã seja o dia de mudar isso. O dormitório parece quase vazio. Não tem muitas pessoas circulando nem fazendo barulho. Vá para 44. Ao chegar em casa, no início da noite, você pensa sobre tudo que viveu, tentando assimilar a situação. O dia foi longo. Você toma um banho, fica pensativo e na hora de dormir sua mente divaga. Pensa na Ana. Afinal, ela foi querida, pareceu uma boa pessoa, ou melhor, uma boa elfa. Relembra também a situação com os ogros. Quem eles pensam que são? Nitidamente se acham os mais populares, são os melhores dos esportes. Mas por que todos aceitam a arrogância deles? Se acham tão superiores? E o que foi aquilo com o professor e o desenho do elfo? E por que precisa de uma reunião secreta só para os alunos conversarem?
Escola bizarra. Bip, bip, bip. Seu despertador estronda alto. Já são 6 da manhã. Hora de levantar, se vestir, ir ao refeitório do dormitório. Você coloca seu novo uniforme. Não é sua roupa mais bonita, porém ela nem é tão desconfortável. Deve ser gente boa para praticar esportes. Ao se direcionar para o refeitório, você observa uma grande quantia de seres. São poucos os que não estão em panelinhas de suas raças. Enquanto você está na fila para pegar o café da manhã, sente alguém batendo no seu ombro. Uma mão não muito pesada. Ao olhar para o seu dono, você repara que é Ana. Antes que você tenha tempo de dar bom dia, ela sai proferindo palavras. Bom dia, novato. Como foi seu primeiro dia? Ah, não importa na verdade. Então, ficou no dormitório dos humanos, hein? Que inesperado. Que aulas você tem hoje? Que vai pegar de café? A gente não falou muito disso. Quantos anos você tem? Qual a sua altura? Você vem de onde? Hoje será outro dia e já começa cheio de ação. Qual a situação na escola possa melhorar, não é mesmo? Vá para 26. Você ainda tem alguns minutos antes do ônibus escolar passar. Talvez seja uma boa hora para explorar algo nos arredores, próximo dos dormitórios e do refeitório, que são no mesmo lugar. Existem alguns prédios, não muito altos, uma praça, um grande ginásio esportivo e uma antiga biblioteca. Caso queira dar uma volta nos prédios próximos, vá para 47. Em vez disso, caso queira ir à praça, vá para 50. Se prefere os esportes, vá para 52. Caso deseje visitar a antiga biblioteca, vá para 55. Já, se só quiser esperar o ônibus ouvindo música nos fones, vá para 57. Você termina seu almoço, decide explorar um pouco os arredores, para se familiar com o novo local. Vai que você descobre algo interessante. Você inicia o trajeto em direção ao que parece ser o centro da cidade. Na rua, você repara em dezenas, talvez centenas de pessoas. Mas nem todos são humanos, pelo contrário, a maioria são ogros. Ainda um pouco de elfos e curupiras, aparecem em maior número que os humanos. Não é difícil alguém te olhar de cima do ombro na rua. Várias fachadas de lojas, algumas mais interessantes que as outras. Mas seus pais não lhe deixaram muito dinheiro. Se sua sorte for maior que 4, vá para 48. Caso contrário, vá para 57. Após uns 10 minutos perambulando, você para a fim de amarrar seus calçados que acabou de se soltar. Ao se abaixar, no chão você encontra uma nota de 50 lulus. Uau, aparentemente a cifra monetária daqui é diferente, mas 50 é pouco ou muito. Enfim, que sorte. Talvez você deveria ir a uma das lojas que te interessou antes. Ao se erguer do chão, você se repara com uma grande sombra, maior que você. Com receio, você olha a fonte da sombra, um curupira, não muito maior que você. Delfina! Ei, novato, e aí, como vai? Você explicou como foi a sua manhã e fala da nota para o curupira. Ah, essa nota é do povo curupira. Em verdade, acho que o dinheiro é minha. Acabei de perder 50 lulus e vim aqui ver se achava. Na cidade, usa-se dinheiro de humano, reais, mas existem lugares que aceitam as moedas dos outros povos. Vem comigo. Vá para 49. Delfina te arrasta para dentro da loja, em frente a vocês. O ambiente é bem acolhedor. É uma loja de discos. Você fica pasmo sem saber que tem gente que ainda ouve essa tecnologia. Será que curupiras não têm acesso a outra coisa moderna ou só não gostam? Enquanto Delfina conversa com o dono da loja, outro curupira dá uma olhadinha nos discos. Caramba, quantas bandas novas, de todos os gêneros e de todas as raças. Ei, olha aqui! Delfina se aproxima de você com algo nas mãos. Toma, pra você, por ter encontrado meu dinheiro. Não é grande coisa, mas aceita. Você tira da sacola o que é aparentemente um disco. Uou, é a banda de curupiras. Espera, essa não é a capa Delfina? O nome da banda é Rage Against the Orcs. Você agradece o presente e coloca em sua mochila. Segue com ele rumo à parada de ônibus. Afinal, já está na hora de ir para a escola. Siga para 57. Você decide ir à praça. Afinal, é um lugar com muita gente. Talvez você conheça alguém legal. Não muito longe das dependências escolares. A praça se encontra com um movimento intenso. Todos os tipos de criaturas perambulando por aí. Para sua surpresa, existem poucos jovens na praça. Em verdade, parece que todos estão apenas de passagem. Ninguém está realmente na praça, exceto alguns ogros, que estão em um palanque conversando e fazendo propaganda política. Caso queira e tenha coragem de conversar com os ogros, vá para 51. Caso deseje apenas ir ao ponto de ônibus, vá para 57. Você se aproxima sem chamar muita atenção. Eles falam em palavras altas e imponentes sobre como o plano do governo atual é perfeito, sobre como o presidente de Corona City está ano-luz à frente do resto dos seres.
Quando você ia tomar pulso da ação para questioná-lo sobre quem era o prefeito e qual plano de governo eles estavam falando, uma das elfas, em frente a eles, os chama de lunático. O resto dos ogros se fecha, enquanto a elfa continua andando. Você observa eles falarem palavras sem sentido algum, porém com muita raiva. Será que os ogros têm um idioma próprio? Bem, é melhor não se envolver com esses aí. Já estou quase na hora de pegar o ônibus. Vá para 51. Você não precisa caminhar muito até o ginásio de esportes. Afinal, ele é bem convenientemente próximo dos dormitórios. E a chance de você se perder é bem baixa. Afinal, um grande fluxo de estudantes está indo até ele. Você reconhece alguns dos colegas que jogaram com você ontem indo em direção ao ginásio. Ao passar por entre eles, as portas de ferro grandes e geladas do ginásio, você observa que o ginásio é imenso. Tem uma grande quadra de assoalho de madeira polida, com marcas de todos os esportes de quadra. Incrível! Estão jogando voleibol, a quadra está cheia. Fora o que estão jogando, já tem 4 ou 5 outras equipes de próxima. Caso deseje jogar, corra para 53. Caso deseje apenas voltar para o ponto de ônibus, vá para 57. Você se aproxima de um dos times que estão como próximos. São todos gigantes. A equipe é formada por 2 curupiras, 2 elfos e um humano. Que sorte, tá faltando um. Ao notar sua aproximação, o mano do time, uma mulher grande e musculosa, dirige a palavra a você. Ei, Tampinha, para jogar com a gente, você precisa de no mínimo força ou destreza maior que 4. Caso passe nos requisitos, vá para 54. Enquanto falava com você, a humana se distraiu, não notou a bola vindo rápido para ela. Parece que alguém cortou forte, por puro reflexo. Rapidamente, com segurança, você interrompe a trajetória da bola que ia acertar em cheio o rosto dela. Tá bom, novato. Me surpreendeu. Vamos jogar. Após alguns rápidos pontos, chegou sua vez. O outro time parece estar ganhando todas, há um tempo. São todos ogros. E são do tipo mais parrudo. O jogo começa empatado por quase todo o tempo. Ao se aproximar do ponto decisivo, um coro começa a ressoar da arquibancada. A torcida dos ogros realmente é gigante. Enfim, chegou a hora. Último ponto, tudo ou nada. Você irá fazer o saque. Se sente um pouco nervoso. A torcida realmente está pesando. Você corre para lançar a bola. No meio da corrida, sente bater algo no seu corpo. Você perde o equilíbrio e saca para fora. Começa um grande algazarro no ginásio. Afinal, o que foi que bateu em você? Enquanto você estava no chão, pensando, a humana lhe estende a mão. Vem, novato, não liga. Eles sempre trapaceiam. Você jogou bem. Na próxima nós ganhamos. Você tem que aguentar os ogros zombando até sair do ginásio. Você sente uma dor na região que foi atingido. Parece meio roxo também. Mas já está na hora de pegar o ônibus. Vá para 57. Quem nunca matou aula para estudar? Ir à biblioteca parece ótimo. Quem sabe o que a cultura das outras criaturas pode ter de conhecimento? A biblioteca é um pouco longe, mas você segue o desejo de descoberta. Quando você está a poucos metros dela, não é tão bonita assim. Parece que não é cuidada muito bem. Mas o que importa é o conteúdo. Você adentra as portas duplas da madeira. Cof, cof. A poeira enche seus pulmões por um momento. Silêncio, por favor. Pede a bibliotecária a ouvir as tossidas. Nunca te vi aqui, jovem. É bom ver seres novos por aqui. Fique à vontade. Conclui a elfa bibliotecária. E rápido volta a ler seu livro. Você não vê mais ninguém na biblioteca. O silêncio reverbera, mas você tem chance de encontrar muitos livros. Caso sua sabedoria for maior que 4, vá para 56. Caso contrário, vá para 57. Você passa por entre as grandes estantes de madeira. Nossa, quantos livros sobre esporte e cultura ogros. Porém, quase nenhum sobre a cultura dos elfos e curupira. Espere. Finalmente você acha um livro escrito por um elfo, escondido por entre um vão de madeira na prateleira. Parece ser algo secreto. E um Wubbermans. Que nome esquisito. Não é bom de elfo. Teoria da ação comunicativa. Você não vê a hora de ler, mas está quase na hora de pegar o ônibus. E a biblioteca é um pouco longe. Hora de ir. Você decide que é melhor esconder o livro dos elfos, já que ele está escondido. Em outro momento você terá a chance de ler. Vá para 57. Após não muito tempo sentado no ponto de ônibus, o mesmo passa, porém sem Francisco no volante. Bom, quem sabe talvez ele traga no ônibus na volta. A viagem é curta e rápida. Os alunos não aparentam estar muito animados para conversar tão cedo. Você não pode culpá-los, já que também não se sente muito animado. Ao descer os lances de degrau do ônibus, você já repara com a gigante escola novamente.
Puxa, o clima hoje deixou a maior. Os raios de sol se entrelaçam com as cores da pintura nas partes mais altas do prédio principal. Vá para 59. Você adentra o prédio principal. Os estudantes estão todos em movimento. As conversas matinais estão acontecendo no fundo. Na área elevada do palco se encontra a diretora Jaira. Está conversando com outros ogros, bem vestidos, com roupas sociais, terno, maleta e tudo. Caso sua sabedoria for maior que 2, vá para 60. Caso for menor, vá para 61. Você reconhece um dos ogros, afinal, tem muita gente falando da reeleição dele. Praticamente garantido. Mas o que ele faz aqui? Você observa por mais alguns segundos enquanto está de passagem para em direção à fila de sua turma. Enquanto eles se despedem, você ouve um até mais irmão do candidato à reeleição Jorge. Agora tudo faz sentido. Eles são irmãos. Vá para 61. Enquanto caminha em direção à sua turma, os ogros vão ficando mais distantes. Aparentemente, seu primeiro período será de história revisada. Seu primeiro contato com a turma, onde será que está o professor? Você se pergunta enquanto se reúne com a turma. O destino sacia-te, com uma resposta instantânea. Um dos ogros que estava conversando com a diretora toma a frente da fila. Vamos, turma, chegou a hora de estudar. História. Uma voz lenta e mucosa fala e preenche o ar, em seguida com silêncio. Espere, Lázaro. Temos que treinar para o campeonato. Posso pegar alguns da sua turma? Uma segunda voz surgindo de entre alunos fala com certa pressa. Ao surgir em figura plena, você consta que é o professor que ontem, durante o recreio, falava sobre o mesmo com o campeonato. Claro, colega. Quem quiser ir para o treino com o professor Ubiratã, pode se dirigir com ele. Não será contada a falta. Determina o professor de história imediatamente, enquanto um semblante maléfico toma seu rosto. Caso deseje ir treinar, vá para 62. Caso deseje participar da aula de história, vá para 63. Você e grande maioria da turma vão saindo. O professor Ubiratã é rápido. O primeiro alongamento deve ser correr até o ginásio. Afinal, ele já disparou na frente. Após uns 5 ou 10 minutos de trote, a turma chega ao local. Uau, dessa vez é no melhor ginásio. Afinal, a aula de ontem foi em outro lugar. O local desse está cheio. Você nota que a maioria das práticas esportivas que você conhece estão sendo exercidas. Alunos fazendo musculação dentro da escola? É a primeira vez que você vê isso. Puxa, devem levar esse campeonato a sério. Recém-chegados, formem filas por raças. Ogros aqui, humanos ali, elfos lá atrás e curupiras ali do lado. O Biratã fala com imponência e aponta os lugares para cada um ir. Mais que depressa, os locais já são preenchidos. O professor começa a passar, analisando os alunos de cada fila. Ogros, todos para fora. Corram por 15 minutos e voltem aqui para praticar. Humanos, com força ou destreza maior que 4, junto com os ogros. Elfos e curupiras. O Biratã para sua fala enquanto encara os elfos e curupiras. Aponta para 2 ou 3 destes e manda ir para fora junto com os ogros. O resto pode ir se aquecendo e limpando o ginásio. Caso passe nos requisitos do professor, vá para 63. Caso contrário, vá para 64. Você corre lado a lado com os ogros por bastante tempo, mas o porte físico deles é realmente incrível. Não demora para todos que não forem ogros e até mesmo algum deles ficarem para trás no aquecimento. Logo, o grupo vai para dentro. Após cerca de 40 minutos praticando princípios, vocês jogam em forma de treino. Caso tenham passado nos critérios por força, maior que 4, vai para 64. Caso tenha passado por destreza, maior que 4, vai para 65. Caso passe pelos dois, vai para 65. Ao notar sua intensa força física, o professor lhe coloca para praticar futebol. Durante o jogo, você até se sai bem, mas a maioria dos outros ogros no jogo acabam se sobressaindo. O Biratã acaba por dispensar um grande número de alunos para descansarem. Você é um deles, caminha até o vestiário na 67. Sua agilidade chama a atenção de Ubiratã. Ele lhe coloca para jogar futsal. Ei, ligeirinho, se passa por estes ogros, pode entrar no time. Faça mais de 2 gols e está na equipe. Argumenta o professor enquanto aponta para alguns ogros. Sua equipe é formada por você, outros 2 humanos, um goleiro ogro e uma curupira. Durante o jogo, seu time mal encosta na bola. Vocês sofrem uma imensa quantia de faltas, e o Biratã nem se dá o trabalho de marcar. Em alguns momentos, 2 ogros dão um carrinho ao mesmo tempo no curupira,
que mal está aprendendo a jogar, tendo em vista que seus pés são para trás. Ao cair no chão, sua boca se transforma em sangue. Alguns dentes voam. O Biratã diz que foi um lance normal e manda o jogo prosseguir segurando uma risada. Finalmente o jogo acaba. Você está muito dolorido. Algumas partes do seu corpo estão roxas. Você se dirige ao vestiário enquanto o professor fala. Sem sorte dessa vez, ligeirinho. Mais sorte na próxima, viu? Tente caminhar até o vestiário 67. Você tem futuro. Venha, vamos lá fora, diz o Biratã enquanto começa a te puxar para fora com certa euforia. Olhe lá, já viu um desse no Brasil? O professor exclamou a apontar. Espere, um campo de futebol americano? Antes que você possa falar qualquer coisa, o Biratã lhe propõe um capacete na cabeça e manda entrar no jogo. Antes que você tenha tempo de pensar, é derrubado por um ogro. Isso se repete várias e várias vezes. O tempo do jogo acaba. Afinal, quais eram as regras? O que tinha que fazer? Você se pergunta enquanto tenta caminhar sem cair a caminho do vestiário. Manque para o vestiário até o 67. Ao chegar no vestiário, você se depara com vários humanos, curupiras e elfos. Alguns machucados, outros limpando o lugar. Alguns ogros passam por grupo de elfos que estavam passando pano no chão e cospem no chão. Limpa aí, otários, reclama o ogro enquanto caminham e dá risada com seus amigos. Alguns elfos esboçam reação, mas são parados por outra elfa. Espere! Há quanto tempo a Ana tá aqui? Pessoal, chegou a hora de mudar isso. Nos encontramos na reunião à tarde, no horário do almoço. Temos um plano feito. Isso vai mudar. Fala Ana alto o suficiente para todos ouvirem. Após esperar alguns segundos para os ogros saírem, o horário de almoço se aproxima. Vá para 72. Você decide frequentar a aula de história. Poucos professores pensam como você. A grande maioria da turma foi junto com o professor de educação física. A sala que o professor Lázaro está se encaminhando não é muito distante daqui. Você nem tem tempo de olhar coisas novas da escola no caminho. Chega a ela rapidamente. A aula é sobre o famoso ditadores. Como ficaram poucos alunos na turma, o professor dá um exercício em dupla. Você fica com Delfina. O ditador que vocês pegam é Besolfo Rattler, um famoso ditador da história dos ogros. Infelizmente, você não sabe nada, muito pouco da cultura deles. Porém, Delfina irá lhe ajudar. Caso sua inteligência for menor que 4, vá para 69. Caso seja maior, vá para 70. Você não tem muito conhecimento prévio do Besolfo Rattler. Então, o Curupira começa a escrever texto enquanto você estuda com alguns livros que eles lhe passam. Pelo jeito, o cara era horrível. Matava qualquer um que não fosse ogro de formas horríveis. Você escreve sobre isso. Ao final, cada dupla deve ler o que escreveu para a turma. Vocês são os primeiros. Delfina começa lendo a parte que ele escreveu. E você continua. Ao terminar, é visível a semblante raiva de posto sobre o professor Lázaro, seguido por um longo sermão, como o Besolfo Rattler não é tão ruim como todo mundo diz, e como as pessoas o julgam mal. Ao terminar, ele manda vocês dois e mais alguns alunos que não atingiram a meta que ele estava esperando no trabalho para fora. Vá para 71. Você nunca ouviu falar nada da história dos ogros. Afinal de contas, quem é Besolfo? Era o nome dele? Você deixa o trabalho todo para Delfina escrever. Ele não se importa. Ao final do exercício, o professor pede para todas as duplas lerem o que foi escrito para a turma. Vocês são os últimos. Antes de chegar a sua vez, o professor já tinha mandado vários alunos para fora da sala pela incompetência deles. Os alunos estão inquietos e alguns até com certa raiva. E quando chega a sua vez, não é diferente. O professor chega a perder o controle e gritar: seus imbecis, todos para fora já! Vá para 71. Os alunos saem da sala em tom de revolta. Alguns começam a jogar papel no corredor, outros a gritar. Delfina, mais que depressa, para conter o tumulto, fala: calma, por favor. Ao ter a atenção de todos, faz sinal para seguirem ele. Não vai muito longe, só até na sala de aula próxima. Novamente fala: pessoal, já passou da hora de se mudar. Vamos todos à reunião agora na hora do almoço. As coisas vão ser diferentes se tomarmos atitude. A hora do almoço se aproxima. Vá para 72. Tic-tac. Já são 10h40. Alunos e professores começam a sair da escola. O movimento e tumulto é grande. E você está sozinho. Chegou a hora de decidir. Você vai para a reunião ou pegará o ônibus para o refeitório da escola? A escolha é sua. Reunião 73, ônibus 74. O sinal da escola pita alto. Você toma fôlego.
Chegou a hora de fazer algo a respeito de tudo o que está acontecendo. Você começa a se dirigir pelo caminho que já conhece, por detrás dos velhos muros altos da escola. Você chega ao pequeno jardim onde, por entre as árvores secas e mal cuidadas, surge uma flor branca. Um pouco acima de onde Ana está sentada. Nossa, tem muita gente. 50? Não, parece mais de 100. Os seres estão todos sentados, em fileiras uniformes. Tem até alguns ogros. Quando lhe vê, Ana abana com a cabeça em sua direção, se levanta e começa a falar. Chegou a hora. Vamos começar. O murmúrio dos seres começa a cessar e ser tomado por um progressivo silêncio. Após alguns longos segundos de silêncio ensurdecedor, Ana dispara. Por muito tempo a escola vem sendo palco de injustiças. Não é novidade para ninguém. Quem nunca aqui foi injustiçado, provocado, pisado, usado ou deixado de lado por causa dos ogros decidiram mais importantes. Levantem a mão. Quem nunca passou por nada disso, levante a mão. Nenhuma criatura nem sequer esboça se mexer. As palavras de Ana continuam martelando. Hoje à tarde, entraremos todos juntos na diretoria. Vamos levar um abaixo-assinado para trocar de diretor. Vamos levar mais uma troca de currículo e material de ensino. Eles terão de ouvir nossa voz. Rapidamente, o grande grupo começa a se agitar. Alguns festejam, outros gritam alto o suficiente para o bairro todo ouvir. Ao final da fala de Ana, alguns começam a escrever cartazes, outros a pintar o rosto. Delfina chama alguns curupiras. Entre eles está Léo. O grupo, logo que chamado, se dirige para a frente da plateia, todos carregando instrumentos musicais. Delfina logo exclama. Nós somos Rage Against the Ogres, e essa é para vocês. O barulho de instrumentos musicais e heavy metal começa a entonar alto. Os participantes da reunião entram no clima e cada vez mais e mais estudantes chegam ao local. Passados 20 minutos, é hora de ir à diretoria. O número massivo de alunos é impressionante. Conforme vocês lentamente caminham até a escola novamente, outros alunos que estavam passando pelo local decidem se juntar a vocês. Até que após longos 5 minutos de grande movimentação, a sala da diretora está a poucos passos. Ana toma a frente do grupo, segurando em suas pequenas mãos e trêmulas papéis um pouco amassados. Ana levanta sua mão para bater na porta. Enquanto a mão de Ana se movimenta mais rápida que ela abre, a porta se abre. Jaira aparece da porta, sem entender muita coisa. Ela olha para cima, a multidão. O que é isso? Do que se trata? Se seu carisma for sua habilidade mais alta, siga para o 75. Caso contrário, vá para o 76. Você toma a frente, anda em direção à diretora Jaira. Viemos com uma coisa para você. Ana se move junto com sua fala. Ela entrega os papéis de abaixo-assinado para a diretora. Vá para o 77. O silêncio toma conta do local. Algumas pessoas começam a sair. Após alguns segundos do interminável silêncio, Delfina toma a frente do grupo. Temos algo para você, Jaira. Ao mesmo tempo que Delfina aponta para Ana, ela estende as mãos para a direção à diretora, entregando-lhe os papéis. Vá para o 77. Diretora Jaira pega com pressa os papéis. Os lê em poucos segundos. O silêncio continua até que ela olha para todos e rompe o silêncio. Se é isso que querem, teremos eleições. O silêncio da plateia é rompido por gritos de alegria e euforia. Vá para 78. Após uma breve comemoração, a multidão vai se dissolvendo aos poucos. Afinal, ainda é necessário frequentar as aulas da tarde. Durante a aula da tarde, novamente de matemática, você repara em movimentações suspeitas, acontecendo algo no corredor. Será que realmente está acontecendo algo ou apenas a aula está tremendamente entediante? Caso deseje tentar sair da sala para investigar, vá para 29. Caso deseje apenas assistir a aula, vá para 80. Você já conhece o temperamento de Nádia durante as aulas. Será que você realmente quer passar por ela? Você se questiona uma última vez antes de erguer a mão e pedir para ir ao banheiro. Observe seu carisma. Caso seja maior que 4, você consegue sem dificuldade convencer o professor a te deixar sair da sala até o 80. Caso contrário, sente-se em silêncio de volta no 81. Você anda o mais rápido possível sem fazer barulho. Ao chegar no final mal iluminado do corredor, você se depara com um corredor sem saída. Mas o sexto sentido lhe diz que tem algo errado ali. Caso sua sorte for maior que 4, vá para 82. Caso contrário, para 84. Após uma breve batalha intelectual, a professora te libera para ir ao banheiro. Não é necessário nem caminhar para longe da sala.
Assim que você dobra a esquina da porta e entra no corredor, ao fundo, você vê uma espécie de vulto muito rápido. Caso sua destreza seja maior do que 3, vá para 21. Caso contrário, para 84. Pode ser que de alguma forma seja possível empurrar esse local da parede, mas ela é muito pesada. Se sua força for maior que 4, siga para 83. Caso contrário, vá para 84. Você faz uma força gigante. A parede move alguns poucos centímetros, apenas o suficiente para você passar. A passagem é longa e escura, bastante úmida e fria. Existe no chão, onde bate a pouca luz vinda do corredor, alguns rastros de poeira no chão. Siga para 85. Você dá uma breve volta pela escola, mas não encontra nada demais. Talvez seja só sua imaginação. É melhor voltar para a aula. Volte para 89. Você se move em silêncio pelo interior da passagem escura. Lentamente você observa ao fundo do caminho, processualmente, uma luz. Demoram alguns longos e assustadores passos até você chegar à luz. A área de luz plena finalmente chega. Você observa que existem várias grades parecidas com celas de cadeia contornando o local todo. A luz se propaga do centro, de uma pequena e velha lâmpada. As possíveis celas não têm iluminação, tornando-se impossível olhar o que tem lá dentro. O corredor segue para além desse pequeno círculo que você encontra, para o que possivelmente é uma sala. Caso deseje prosseguir para a possível sala, vá para 87. Caso deseje averiguar as possíveis celas, vá para 86. Você se aproxima do local mais perto de você e confirma que é uma cela. Aparentemente tem alguém dentro, uma elfa deitada no chão. Você não consegue ver nada além de suas orelhas pontudas. Ao olhar todas as outras celas, você consta que estão todas vazias. Ao retornar para a cela da elfa, você infelizmente obtém a certeza. Ana está ali. Em pé, olhando para você, ela sussurra baixinho. Fuja daqui, enquanto tem tempo. Ao finalizar a sentença, você observa o corpo dela lentamente se desmoronando, até o barulho do impacto no chão. Caso deseje fugir e voltar à aula, vá para 88. Caso deseje ir para a próxima sala, vá para 87. O ar está pesado. Você sente seu coração bater mais forte e mais rápido. Suas mãos estão trêmulas. Você caminha na ponta dos dedos em direção à possível sala. O nível de iluminação desce e sobe rapidamente. Não é tão longe. O limite do corredor de encontrar a porta lhe dá um panorama do interior da sala, confirmando para você que realmente é uma sala. Logo que você transpassa as divisórias entre a sala e corredor, você observa o local. Uma grande sala com vários seres. Dentre eles a diretora Jaira e seu irmão Jorge, prefeito da cidade de Corona City. Seus olhos estralam. Eles possuem uma imensa tecnologia aqui. Seu corpo se enche de medo. Eles certamente notaram sua presença. Instantaneamente, você decide correr, vira as costas para eles. E, antes que consiga dar um passo, sente o frio da porta batendo em seu rosto. Dois ogros fortes o seguram. Não tem escapatória. Você chegou muito longe no segredo das cidades. Fim de jogo. Você decide que é melhor sair daqui. Afinal, Ana não mentiria para você. Você dá as costas e segue em direção à sala de aula novamente. Com sorte, a professora nem notará seu atraso. Vá para 89. A aula segue-se normalmente até o horário de saída. O estrondo do sino afirma que é hora de ir para casa. O movimento de saída é uniforme e em massa. Enquanto se move para a saída, você observa uma quantidade imensa e massiva quantia de publicidade relacionada à eleição. Tanto a eleição para o diretor quanto para prefeito da cidade, todas relacionadas a ogro. Você nota que na saída da escola tem menos movimento que o normal. Parece que está faltando gente. O ônibus em frente à escola, a sinalização indicada que é o sem volta, 35, pela vidraça você vê o rosto de Francisco. Caso tenha contado para Francisco sobre a reunião do dia anterior, vá para 90. Caso não tenha contado, para 94. Você sobe no ônibus. Ele parece meio vazio. Você não vê nenhum ogro. Francisco lhe cumprimenta. O ônibus dá partida lentamente. O caminho que ele está pegando é diferente. Os alunos começam a comentar sobre isso. Francisco acelera. Alguém no fundo indaga. Para onde a gente está indo? Francisco prontamente rebate. Vocês vão ver. Não gostam de reuniões secretas? Ao terminar de falar, o motorista começa a fazer uma manobra para entrar em um estacionamento em anexo à escola. Caso deseje fugir, vá para 91. Caso deseje esperar para ver o que vai acontecer, vá para 93. Você sente que alguma coisa errada está acontecendo, é óbvio. Todos os alunos estão gritando desesperados. A saída mais rápida é via a porta do ônibus. Com alguma força, ela abre o suficiente para você sair com o veículo em movimento. Caso sua força seja 4 ou maior, vá para 92. Caso contrário, para 93.
Você sentou na frente. Não é difícil locomover e passar pela porta em um instante. Francisco tenta fechar a porta enquanto você está passando, mas você é mais rápido. Ele não aparenta ligar para sua fuga, já que quer continuar entrando na garagem com o ônibus. E agora, para onde você vai? Para 95. O ônibus começa a parar em uma fria e escura garagem. A porta massiva de ferro da garagem, que está entreaberta, instantaneamente fecha. O estrondo cala os gritos de protesto dos estudantes. Você acabou dando com a língua nos dentes. Você chegou muito próximo dos mistérios de Corona City. Fim de jogo. A viagem de ônibus até o dormitório é rápida e comum. Francisco não fala muito. Parece meio preocupado. Você chega ao dormitório. O número de propaganda eleitoral é gigante. Parece que todo foi posto hoje, novamente se referindo tanto às eleições na escola quanto às na cidade. Vá para 95. A viagem de ônibus até o dormitório é rápida e comum. Francisco não fala muito. Parece meio preocupado. Você chega ao dormitório, o número de propagandas eleitoral é gigante. Parece que tudo foi posto hoje, novamente se referindo tanto às eleições da escola quanto às da cidade. Vá para 95. Você encontra-se em um breve momento de liberdade. O que deseja fazer agora? Caso queira ir para a loja de discos, vá para 96. Em vez disso, caso queira ir à praça, para 98. Se prefere os esportes, vá para 99. Caso deseje visitar a antiga biblioteca, vá para 105. Já se deseja apenas ir para o dormitório, vá para 110. A loja de discos que você encontrou da Alfina parece um lugar legal. Você não se lembra bem o caminho, mas não deve ser difícil encontrar. O clima está frio, não há sol no céu, apenas nuvens cinzas. Poucas pessoas na rua, a maioria ogros. Após alguns longos minutos de procura, você finalmente encontra a grande fachada, Curupira Discos. Se destaca entre os prédios. Chamam sua atenção. As vidraças estão todas cobertas, não dá para ver o que tem lá dentro. Será que já está fechada? São apenas 18 horas. Você bate na porta, sem resposta. Quando você desiste de bater e decide ir embora, a porta repentinamente se abre. Uma mão te puxa para dentro. Alex, o Curupira, te puxa para dentro e fecha a porta rapidamente. Ele parece muito assustado. Atrás dele está Léo e o dono da loja. Mas você não vê Delfina. Alex começa a falar. Você precisa fugir, não temos tempo. Eles podem estar aqui. Nosso carro está lá atrás, vem conosco, é a única chance. Caso deseje fugir de Corona City junto com os Curupiras, vá para 97. Caso deseje apenas voltar para o que está fazendo, vá para 95. Mas não volte à loja de discos. Sem hesitar e nem pensar duas vezes, você aceita o convite de Alex. O carro estacionado ao fundo está cheio de coisas, sobrecarregado até o teto. Tem alguns outros curupiras já dentro do carro. Você se aperta para caber. O carro dá partida, não demora para que se queixe em Corona City para trás. Porém, não é o mesmo caminho que você tomou. Léo nota sua preocupação. Relaxa, estamos indo para a terra dos curupiras. Lá não seremos reprimidos por ogros. Se você quiser, ao chegar lá, pode voltar para sua família de humanos. Você conseguiu fugir da revolta dos ogros que estava para começar. Por algum tempo, você continuou com os curupiras aprendendo sua cultura. Fim de jogo. A praça é em frente à parada de ônibus. Não demora praticamente nada para chegar até ela. O local está sem movimento nenhum. Não tem literalmente ninguém. Talvez o clima tenha assustado as pessoas. Parece que vai chover. Volte para o 95, mas não cometa essa ação novamente. Quem sabe alguém no ginásio possa te indicar para onde ir ou o que está acontecendo. Em últimos casos, praticar o esporte para comemorar o dia de hoje cairia muito bem. Não há como nos outros dias um grande movimento em direção ao ginásio. Quase não tem seres na rua. E os menos ainda se direcionam para o ginásio. Talvez um ou dois quando você chega próximo do grande local esportivo. De longe, você já repara que a pesada porta de metal está fechada. Mas para onde foram aqueles dois ogros então? Você se pergunta antes de continuar caminhando em direção às portas. Após alguns lances de degrau, você confirma que a porta está fechada. Caso deseje arrumar outra forma de entrar, vá para 100. Caso deseje voltar para o que está fazendo, vá para 95 e não repita essa ação. Após poucos segundos, pensando no que fazer, você olha para baixo e observa alguns rastros. Você decide segui-los. São marcas de sapatos formadas por barro. Eles seguem por volta do ginásio até sumirem repentinamente em frente a uma grande parede. Caso sua inteligência seja maior do que 4, vá para 101. Caso contrário, volte para 95 e não cometa esse erro novamente. Tem alguns sinais na parede. Após um pouco de estudo, você observa que se trata de um pequeno vão na parede, que com um pouco de força se abre, mas tem que ser muito rápido para passar sem ficar preso. Caso sua destreza seja 4 ou maior, vá para 102. Caso contrário, volte para 95. Você toma fôlego e se prepara.
Aciona o mecanismo e passa rapidamente por entre as largas paredes. Ao adentrar o espaço do ginásio, em definitivo, você passa para uma das arquibancadas acima do vestiário. Seus olhos mal podem acreditar no que está vendo. Tem centenas de ogros ali. Alguns produzindo propaganda, outros praticando combate corpo a corpo. Algum com armas tiro ao alvo. Logo você sente que é melhor dar no pé. Ao se virar para a parede, ela já está fechada e sem sinal de como reabri-la. Antes que tenha a chance de pensar em algum método de fuga, você ouve gritos vindo do vestiário abaixo de você. Deixem-me sair, seus desgraçados! Uma voz familiar e alto exclama. Em seguida você ouve uma resposta calma e aveluda. Não queria protestar e cantar uma musiquinha? Agora vai ficar aqui para sempre. Caso sua destreza seja maior que 4, vá para o 103. Caso contrário, vá para o 104. Você desce em silêncio e rapidamente os assentos do ginásio. Ninguém lhe nota. A entrada para o vestiário está vazia. Lá dentro há alguns ogros segurando um curupira em correntes pesadas e massivas. Deixam acorrentados e começam a sair. Você se esconde enquanto eles saem do vestiário. A última pessoa a sair do vestiário é a diretora Jaira. Assim que o local está calmo, você pula para o vestiário. Os ogros estão começando a sair pelo que você ouve. Barulhos altos de filas sendo formadas ao se aproximar do curupira acorrentado, você tem certeza. Se trata de Delfino. Ele está de costas para você. Por sorte, a chave para as correntes está em cima de uma mesa ao lado. Ao passar à frente de Delfina para pegar a chave, você finalmente ouve suas palavras. O que está fazendo aqui? Graças ao grande boto cor-de-rosa. Rápido, me tire daqui, não temos tempo, eles vão agir. Você consegue retirar as correntes do curupira. Porém, ao saírem do vestiário, você ouve um estrondo da porta da frente sendo fechada. Não resta ninguém no ginásio. Delfina diz que conhece uma saída e direciona-se para a janela do vestiário. Vocês pulam a janela e se escondem nos arbustos. Delfina sugere que você vá para a antiga biblioteca no 105. Você tenta correr para o vestiário, mas acaba tropeçando e caindo, fazendo assim um grande barulho. Enquanto se bate nos degraus, os ogros escutam e vêm em sua direção. Você não consegue resistir. Pegam você e levam para o vestiário. Você é preso junto de outro prisioneiro. Você tentou interferir nos planos de Corona City. Fim de jogo. A caminhada até a biblioteca é lenta. O local afastado parece ficar mais afastado ainda com esse clima ameno. Finalmente, ao chegar no local, você se depara com uma porta fechada e um aviso na porta de fechamento da segunda ordem. Caso tenha vindo para cá com companhia, vá para o 106. Caso tenha vindo sozinho, volte para o 95. Delfina olha para o aviso e faz sinal com a mão para você esperar. Ele bate 3 vezes na porta e espera um segundo para bater pela quarta. Após alguns segundos, a porta lentamente se abre. Uma elfa aparece e fala com pressa. Rápido, entrem. Logo que passa da porta, você se depara com uma grande quantidade de alunos escondidos. Delfina conversa por um instante com a elfa. Alguns alunos estão machucados, outros extremamente cansados. O curupira logo volta para perto de você com uma notícia. Eles pegaram Ana, não sabemos onde está. A elfa, logo ao fim do diálogo com o curupira, fala em alto e bom tom para todos ouvirem. Precisamos salvar Ana, ela não tem culpa. Apenas queria mudar isso. Os ogros não respeitam muito o local de fala dos outros, já que infelizmente detém todo o poder da cidade. A diretora da escola é da família dos ogros, uma família que está em vários cargos importantes na cidade. Um deles é prefeito da cidade, outro é secretário de educação, e os filhos ocupam cargos na secretaria da escola e na segurança. Eles implementaram as novas disciplinas e a exclusão de boa parte dos conteúdos. Para a cidade, não sabemos o que estão planejando, mas devemos descobrir o quanto antes. Delfina toma a palavra e diz: sim, devemos mudar isso. Mas não há tempo para isso agora. Precisamos primeiro ir para um local seguro, fora da cidade, assim como estavam planejando a semana passada. Já que o local escolhido, devemos partir logo. Caso tenha encontrado o paradeiro de Ana, vá para 107, caso contrário, para 108. Você conta para todos que sabe o paradeiro de Ana. Afinal, a encontrou mais cedo na escola. Todos se animam para resgatá-la, porém Delfina argumenta. Não podemos ir em grande número, o local é bem vigiado. É melhor o novato ir com alguém para ajudá-lo e só. Pois só ele sabe o caminho, eu me proponho a ir junto. É melhor vocês continuarem arrumando as coisas para partir para o local seguro. Senão não voltaremos em 2 horas como vocês devem partir.
Caso concorde com o plano de Delfina, siga para 101. Caso deseje apenas fugir, vá com os outros para 108. Fugir não é um ato de bravura, porém com certeza é um ato estratégico. Se não conseguir sair daqui, você continuará sendo procurado pelos ogros. De longe, quem sabe você conseguirá desmantelar o governo abusivo dos ogros. Você conseguiu fugir com os outros protestantes. Fim de jogo. Você decide não ir à reunião. Não lhe parece a coisa certa a fazer. Se envolver com política pra quê? Apenas passar de ano e sair aos finais de semana já está perfeito. Você pega o ônibus e continua sua vida estudantil sem se dar falta de nada e sem se envolver com mais ninguém da escola. Fim de jogo. Não parece ter nada para fazer na cidade de hoje. O clima está muito desconfortável para sair do dormitório. Provavelmente tudo deve estar fechado. Apenas dormir e esperar que o dia de amanhã seja melhor é a sua escolha. Porém, durante a noite, você acorda bruscamente sentindo que está sendo carregado. Ao olhar ao redor, você repara 4 ou 5 ogros te olhando de cima. O barulho de metal batendo, de fechadura trancando, soa no seu ouvido como o final da jornada. De repente, uma voz surge de entre os ogros e vem em sua direção. Ao olhar, você percebe que se trata de George, prefeito da cidade. Ora, ora, ora. Parece que não irá protestar nunca mais. Você chegou muito perto do segredo de Corona City. Fim de jogo. Que tipo de pessoa deixa um amigo para trás? Com certeza não seu tipo. Você instantaneamente topa o plano de Delfim. Antes de sair, vocês colocam outras roupas para disfarçar um pouco suas entidades. Quase não tem movimento nas ruas. E conforme vai anoitecendo, ele vai diminuindo. Você nunca foi caminhando para a escola. O frio da noite serra a sua pele. Após angustiantes 40 minutos de caminhada, finalmente você chega ao seu quarteirão da escola. Realmente tem vários ogros na entrada. Porém, o Curupira comentou durante o caminho que existe uma entrada pelo bloco de trás um pouco usada. Vá para 112. Ele estava certo. Realmente não tem segurança no local. Mas não é por isso que deva ser descuidados. Vocês adentram a escola pela ponta dos pés. Existem seguranças fazendo ronda constantemente. Em vários momentos do trajeto, vocês precisam parar e se esconder. Após algum tempo, vocês encontram a parede secreta. Com Delfina ajudando, não é difícil abri-la. O corredor continua sendo mal iluminado. Por algum motivo, o local não está sendo vigiado, o que facilita que adentrem e cheguem rapidamente às celas. Anas está lá, desmaiado no chão, exatamente no mesmo local. Delfina dá um chute na porta e arrebenta. Quando foi que ele ficou tão forte? Ele coloca Ana sobre o ombro e vocês vão se locomovendo para fora. Saia via 113. Assim que vocês passam a parede secreta, se deparam com 3 seguranças de braços cruzados esperando vocês saírem. Delfina engole seco. Ele passa a Ana para você. Ela não é muito pesada. Ele olha no fundo dos seus olhos e grita: corra, que eu vou ficar. Logo que termina de gritar, o Curupira se joga em direção aos 3 seguranças. Você age instintivamente. Suas pernas começam a se mexer rapidamente. Enquanto os seguranças estão distraídos com o Curupira, você pega uma boa dianteira. Consegue sair pela saída alternativa. Você leva Ana até a biblioteca, faltando apenas 5 minutos para fechar as combinadas 2 horas. Vá para 108.